Olá, queridos, sejam sempre muito bem-vindos no canal da Morena. Hoje eu quero falar para vocês sobre fechar, sobre encerrar. A vida é composta de ciclos, né? Nós somos feitos a etapa da vida são vários ciclos, né? Nascimento, a gente nasce, depois começamos a engatinhar, e depois começamos a andar. Todo esse processo é um ciclo, né? Um ciclo de nascimento, e depois um pouquinho maior, depois adolescentes, e um pouquinho depois. Então, tudo é um ciclo. Temos quedas, temos, às vezes, dores, temos oportunidades, temos tantas coisas. Mas o fechamento de um ciclo é sempre uma oportunidade de renascimento interior. E, às vezes, você não entende isso. Então, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa energia que é o fechamento de um ciclo. Eu passei por vários fechamentos e uns determinados, mais ou menos 2 anos atrás, eu passei um fechamento de um ciclo e ainda estou tentando encerrar um aí que está um pouco difícil, mas eu vou conseguir. Porque são fases da nossa vida, às vezes com pessoas erradas, e é muito difícil isso. Às vezes são cumprimento de karma, né? Eu, recentemente, tive um problema com uma pessoa que era um karma que eu já estou há 3 encarnações com essa pessoa, uma mulher. Esta mulher foi uma patroa minha e tivemos uma situação aí para terminar esse ciclo, aí um problema e estamos tentando resolver. E ela não sabe, porque ela não é uma pessoa espiritualista, eu sei, então eu estou tentando lidar de uma outra maneira, porque eu quero encerrar esse karma com ela, ou seja, fechar este ciclo. Assim vocês têm na vida de vocês. Então às vezes passamos coisas e não entendemos, mas tudo tem um propósito na vida. Veja, eu nem sabia que eu estou há 3 encarnações com ela, resolvendo. Na primeira encarnação tivemos um problema e ela fez um mal, eu fiz um mal para ela. Na segunda encarnação, ela fez um mal para mim. Então, nessa terceira, que é esta que estamos, nós duas temos o direito de nos resolver, ou seja, de cada uma fazer sua parte, nenhuma prejudicar a outra, né? E veja, eu vim como a conheci e fui trabalhar com ela. E ela não é uma pessoa toda ruim de coração, mas tem umas atitudes que não condizem com o que tem que ser. Uma pessoa difícil, uma pessoa que deseja as coisas só para ela. E com o longo do tempo, claro, eu muito mais espiritualista, eu fui passar aí por ela para que a gente resolvesse isso. Mas eu não sabia ainda, não tinha tanta espiritualidade assim. Só depois que eu fui saber, através dos guias maravilhosos do meu templo, que nós tínhamos um karma muito grande para ser cumprido, que estávamos na terceira encarnação juntas e precisamos resolver. Então, assim, eu fiz tudo possível. Eu não fiz como outra vida que eu a prejudiquei ou eu fiz alguma coisa para ela. No entanto, nesta vida que nós tínhamos que se resolver, ela continuou fazendo um mal para mim. Ela não foi o que ela tinha que ser e aí a gente se rompeu. Eu não quis mais trabalhar com ela e ela foi pro lado dela. Ela segue o lado dela e eu o meu, só que a gente tem alguma coisa para resolver aí, na questão material, na questão do dinheiro. E isso é um fechamento de ciclo e que ainda não foi resolvido, porque ela não quer resolver, ela ainda está enrolando, vamos dizer assim. Mas, como eu trabalho na lei, eu trabalho com a força de Xangô e está nas mãos do pai Xangô, que é o orixá da justiça e, além de tudo, é o meu pai, um dos meus pais da minha coroa, né? Porque nós temos 4 orixás na nossa coroa, ou seja, nós temos pai e mãe de cabeça. Então eu sou filha de Xangô, sou filha de Ogum, sou filha de Oxalá e de Iansã. Então todos esses guias, orixás fortes, regem a minha coroa. Então são eles que vão dando o direcionamento. E depois temos os guias, né, que trabalham conosco. Então eu entreguei na mão do meu pai Xangô e de todos os meus guias, da minha pombagira, do meu Exu, do meu malandro, da minha cabocla, da minha baiana, da minha preta velha, do meu marinheiro, de todos, da cigana, de todos os meus guias. São eles aí que estão dando direcionamento para que isso seja resolvido e que feche esse ciclo. Então é muito difícil, às vezes a gente não entende. É muito complicado. Então hoje eu gostaria que vocês soubessem que às vezes algumas situações na vida vocês precisam encerrar. Então coisas que não precisam alavancar, que você vê que são situações que não dá, gente.
Veja, não adiantava eu querer insistir. Eu passei alguns anos aí insistindo, querendo continuar, e ela sempre me passando para trás, me fazendo de, tipo, como que eu vou explicar para vocês? Humilhando mesmo essa situação. Até que um dia eu só consegui enxergar porque os meus guias me mostraram que eu não poderia mais estar naquela situação, dependendo dela, ela me humilhando e eu ali achando que eu não ia ter outra oportunidade. Veja como é difícil. Às vezes vocês vão estar nessa situação com alguma pessoa. Pode ser alguém da família, pode ser um patrão, pode ser alguém que faz a gente de tonto e a gente continua ali. Então hoje vocês precisam saber, o fechamento de um ciclo é uma oportunidade de renascimento. É no momento de dor, de às vezes que a gente tava tudo horrível para mim. Eu estava no fundo do poço quando eu fiz esse rompimento. Então, eu não queria romper porque eu achava que eu não ia ter outra oportunidade. Olha a situação que a gente passa na vida. Então, a vida, ela é a nossa grande mestra. Hoje eu quero contar um pouco disso para que você entenda. E às vezes você vai estar passando pelo mesmo que eu passei. E eu quero que você acorde. Que às vezes você não vai ter um guia que vai te explicar, mas você tem a mim que estou aqui te dizendo. Por mais difícil que esteja, rompa o que precisa romper na vida de vocês. Aquela pessoa que te humilha, aquele serviço que você é maltratada, ou um casamento, não sei qual é a sua situação. Mas feche esse ciclo. Não tenha medo, porque novas oportunidades virão. Quando a gente encerra um ciclo, uma coisa que precisa ser encerrada, coisas virão. A partir do momento que eu encerrei, porque eu fechei o ciclo, ela ainda tem que resolver porque ela tem que fazer aí pagamentos, né? Então são fatos material. Mas eu encerrei qualquer ciclo, não tenho mais nada com ela. Então aí a minha vida foi tomando uma outra proporção. Ou seja, é ela quem deve, é ela que tem que pagar, é ela que tem coisas para fazer. Eu fiz cumprir o meu karma que eu vim para resolver com ela. Eu nunca fui uma pessoa de prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu muitas vezes as coisas dão errado para mim porque eu acho que todo mundo é bom, eu acho que todo mundo é como eu, e a vida não é assim. E ela se aproveitou desse ponto meu e a coisa se complicou. Porque depois, quando foi para resolver, ela não foi como eu fui para ela. Né? No momento que eu precisava, que eu estava ali na dificuldade, ela nem quis saber de nada. E até agora ela não fez o que ela precisava fazer, que é na questão material. Mas aí, vamos entregar a justiça primeiro dos nossos guias e se chegar no momento que foi dado o prazo ela não pagar, vamos para a justiça aqui, da terra, não é? Mas o meu ciclo com ela encerrou. Eu estou limpa, eu não tenho que resolver nada. É ela quem tem, é ela quem vai resolver. Agora com o universo, com a força maior. Então, por favor, fechem qualquer tipo de ciclo que vocês estão aí vendo que não alavanca. A gente sabe disso, porque eu sabia que, ai, nossa, não estou mais feliz fazendo isso. Mas eu continuava. Veja a burrice que nós somos às vezes. Então vocês podem estar passando por isso. Ou num relacionamento. Às vezes tem pessoas que são casadas há anos e acham que nunca mais vai encontrar uma outra pessoa ou vai poder se virar sozinha. E fica lá dependente às vezes daquele ignorante, daquela pessoa que maltrata. Isso não pode acontecer na vida de vocês. Nós precisamos estar bem, felizes. Então hoje eu sou muito feliz. Graças a Deus, porque eu me livrei daquela situação, que eu era como uma prisioneira, né? Que a gente faz as coisas para a pessoa e só a pessoa cresce. Ela não aceita que você cresça, ela não aceita, ela deixa você debaixo lá para ela pisar. Então, se essa situação estiver acontecendo com você, é o momento de você começar a pensar em encerrar esse ciclo. Eu fiquei pensando durante muito tempo, até que um dia eu decidi. E eu apenas acordei num dia e disse, olha, acabou, eu não vou mais trabalhar com você. Né? E ela teve um espanto, porque ela achou que a tonta ia estar disponível para ela pisar o resto da vida. Né? E ainda eu fiz uma promessa e pensei comigo, não falei para ela, mas eu fiz assim, uma promessa que ela vai ouvir falar muito de mim ainda. E ela vai ver a pessoa que eu sou, né? Que eu não sou aquela pessoa que ela maltratou, que ela humilhou, que ela pisou, porque ela acha que só ela é a boa, só ela pode ter grandes coisas. Então essa promessa eu fiz e eu vou cumprir, porque eu tenho certeza que ela vai ouvir falar muito de mim, ela vai me ver, ela vai ouvir e vai saber da minha força. Né, e vai saber das atitudes horríveis que ela teve. E que ela, sim, perdeu uma grande pessoa na vida dela. Eu não. Eu estou seguindo o meu caminho. Então, a vida é assim. Tudo
que nos acontece está de algum modo nos favorecendo às vezes, seja para nos melhorarmos ou seja para nos despertarmos da nossa zona de conforto. Então eu precisei cair numa dificuldade para aprender. Às vezes isso está acontecendo com você. Às vezes o caminho de vocês está fechado de todas as maneiras. Por quê? Comecem a pensar alguma coisa vocês precisam resolver. Senão a coisa não vai alavancar, vocês vão cair cada vez mais. Às vezes você está num serviço ganhando aquela miséria e você continua. Então, sabe, chute o balde, encerre as coisas e vá procurar outras coisas, oportunidades vão surgir, vocês não vão morrer, vocês não vão cair. Às vezes a gente está tão no fundo que não tem como cair mais do que a gente já está caído. Foi assim comigo, eu não tinha mais para onde cair, então eu chutei o balde e eu comecei a subir. Então, o fundo do poço às vezes é para a gente despertar. Então, precisa sair da zona de conforto. Isso é o trabalho de um fechamento de ciclo. Para nós adquirirmos alguma habilidade ou mudarmos em alguns aspectos. O propósito é sempre o aprimoramento. Geralmente nos sentimos propensos ou motivados a realizar mudanças significativas em nossas vidas quando estamos insatisfeitos, quando as condições em que vivemos não correspondem mais às nossas expectativas. Vejam bem essas palavras. Então, como é que você está se sentindo? Você está bem? Você está feliz? Você está motivado no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida, na sua sociedade? Não sei, na sua vida, em todos os aspectos. Não estou falando só no aspecto de trabalho, estou falando em todos os aspectos. Né? Porque, às vezes, não é só o aspecto de trabalho, temos várias funções. Né? Às vezes você mora com alguém e também não está satisfeito, também não está feliz. Então, reveja isso. Porque é aí que você vai descobrir que você precisa fechar um ciclo. Não há necessidade de data para a gente se renovar. Tem certos momentos na vida que por si mesmos são verdadeiros marcadores que sinalizam o fechamento de um ciclo. Quer aceitemos ou não, às vezes o universo ele vai dar assim, ó, na nossa cara com toda a força, vai nos derrubar até o chão para que a gente então possa rever, pensar e mudar. Porque nós precisamos nos renovar, nos reinventar a cada dias, a cada meses, a cada anos. Precisamos desenvolver nossa escuta interior e, através da nossa capacidade de compreensão, termos lucidez e sensibilidade para acertarmos, para aceitarmos que algo já se deteriorou. Não tem mais como. Sabe, há pessoas que, às vezes, em relações, eu vejo muito, chega muito pedido de ajuda em relação de casamento, onde a esposa está ali, o marido trai, o marido faz ela de gato e sapato e ela está ali condicionada àquela situação. Meu Deus, não enxerga o que a pessoa faz. Chega, dê um basta, não importa se você tem filho, se você tem filho pequeno, qual é a situação. A mesma coisa acontece com homens, que mulheres maltratam, fazem de tontos, trai e ele continua ali. Então, há momentos que vocês precisam pensar. Agora, se vocês estão felizes, tudo bem. Se você está bem, aceitando a situação, está feliz. Mas muitas vezes a maioria das pessoas estão infelizes em profissões que elas não querem. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que o pai quer, mas não é o que ele quer. Então isso não pode acontecer. Você não veio para agradar ninguém, você veio para fazer a sua missão. A sua missão é que é importante. Então nós não temos que ficar debaixo do pé de outras pessoas. A vida não convida, mas intima as atualizações necessárias para nosso próprio progresso, enviando-nos sinais que muitas vezes recusamos admitir e que tem um propósito maior, passar para uma etapa seguinte, ou seja, alavancar. Então, muitas vezes a gente não levanta, a gente não muda de vida porque a gente mesmo não quer, porque nós ficamos lá, sabe, segurando aquela corda lá, e estamos caindo e estamos segurando aquele peso. Então, é necessário solte a corda, solte o peso e deixe que o universo nos guie. Não estamos, às vezes, atentos a essas leituras ambientais ou simplesmente as ignoramos, porque o universo nos mostra muitas vezes. Pois não nos interessa sair da nossa zona de comodidade, né? Às vezes está conforto aonde você está. Está no fundo do poço, mas não quer sair daí. Então saia da zona de conforto, mesmo que seja difícil, seja sofrimento, mas vocês precisam sair. Muitas vezes estamos ali agarrados a qualquer custo. Precisamos nos desvencilhar de que se deteriorou, seguir adiante e confiar na generosidade da vida. Quando a vida nos sinaliza que um ciclo está se fechando, aceite o fato. E aproveite para renovar as suas esperanças, oportunizando-se
a gestar novos propósitos e projetos de vida. Uma readaptação nem sempre é um processo fácil. Eu sei porque eu passei por isso. Visto que despendemos muita energia emocional na reorganização do caos interno. Por outro lado, é este também um momento rico para iniciarmos o precioso movimento de autoavaliação e para reavaliar o lugar que ocupamos ou que desejamos ocupar nesta nova fase, neste novo ciclo. Né? Então, quando o ciclo se fecha, é porque necessitamos realizar algum aprendizado naquele contexto, para passarmos para a etapa seguinte. Os processos transitórios da vida não são exatamente efêmeros, mas são etapas potencialmente criativas. Vida é fluxo, é movimento, é a negação de estagnação das pessoas, crenças e percepções arcaicas, como verdades absolutas, que caíram por terra. Então, nada é definitivo, muito menos de nossa propriedade. Acreditamos que coisas e pessoas são nossas. Na vida não existem garantias, nem data de validade. Reflita sobre isso. Com o advento de uma nova fase, iniciam-se novas oportunidades, em contato com contingências que proporcionam agora o florescer de uma nova consciência. Nos será permitido uma maior lucidez dos fatos. Tudo isto nos oportunizará criar a realidade que tanto desejamos e que somos diretamente responsáveis. Este movimento criativo nos permite reflexões verdadeiras e profundas que nos levam a dar novos significados à nossa existência. Se abrirmos mão do que se foi e darmos as boas-vindas às novas possibilidades, a nossa vida hoje é consequência do quê? Das atitudes, das ações, palavras, pensamento do passado. Sendo assim, façamos valer uma realidade diferente hoje. Através do quê? De uma postura diferente. Não dá para ser como nós fomos lá atrás. Não dá para errar novamente. Precisamos eliminar aspectos, coisas e posturas que não nos proporcionam crescimento, que nada nos adiciona e que podem até nos criar empecilhos. Necessário é reciclar o nosso lixo emocional, transmutar sentimentos negativos e aprender então a lidar melhor com as nossas inquietações e também limitações, para entrarmos mais leves em um novo ciclo de vida. Ah, como é bom! Como é bom abrir novas oportunidades, para que haja renovação verdadeira, de dentro para fora, como eu disse. É indispensável reavaliar a nossa percepção dos fatos, mas o principal de tudo, para qualquer primeiro passo, é nos aceitarmos, né? Como somos. Momento este de autoavaliação, para toda mudança verdadeira, pois a partir da autoaceitação poderemos promover as mudanças que forem necessárias. Então aceite os erros, aceite que errou, aceite que já está cansada, aceite você, os seus erros, as suas falhas. Isso acontece. Portanto, desnude-se interiormente e retire as suas máscaras. Então, se olhe de frente, se olhe no espelho e veja o que precisa, o que quer a partir deste novo ciclo. Às vezes, precisamos mudar rotas e trajetórias, proveniente das nossas próprias reavaliações, daquilo que já não nos serve mais. Mas nada foi perdido de todo. Tornamo-nos mais vividos, muito mais capazes e aprimorados. Em cada etapa da vida, apostamos naquela realidade e investimos o melhor que podemos nela. Quando nos deparamos com algumas circunstâncias, vislumbramos o quanto agora tudo que foi vivido não faz mais sentido. Neste momento, nos damos então conta que estamos em uma nova etapa da vida. Muitas pessoas estão já nessa etapa. A nossa maior conquista é transmutar a própria vida em constante processo de evolução e recriação de nós mesmos. Colocando em prática os valores que precisamos alimentar, nos aprimoramos em todas as perspectivas e principalmente aprendendo com os erros do passado. Somos seres itinerantes na trajetória da vida. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Só poderemos renascer para uma nova realidade se tivermos a capacidade simbólica de nos despojarmos do passado. Aceitar as mortes simbólicas dos ciclos que é a própria sabedoria da vida. Recria-se, renascer-se, reinventar-se e superar-se. Nós, indivíduos eternos do devir, estamos sempre em processo de reflexão acerca das nossas vivências para obter a sabedoria que tanto precisamos e que neste mundo nunca basta. As reflexões devem ser contínuas, como meio preventivo para não nos depararmos com crises que poderiam ser evitadas. Quando tentamos, de alguma forma, nos agarrar a algo que já se foi, o fechamento de um ciclo nos oportuniza revisar
ressignar, ressignificar e dar também um novo sentido à própria vida, colocando então em prática um novo projeto de acordo com a sua nova realidade e necessidade. Então, coisas novas virão. Permanecer em um ciclo que já se fechou é altamente desgastante, além de se pagar um alto preço por isso. Estar aberto, disponível e receptivo para novas oportunidades e experiências é o que a vida nos propõe ao fim de cada etapa. Muitas vezes não estamos vivendo, mas vivenciando uma sobrevida. E não é isto que queremos. Queremos ter uma vida plena de qualidade. Portanto, deixe ir o que está carcomido. Não é sinal de covardia, e sim de coragem. Coragem para dar um novo passo. Quem quiser ir, que vá. E você segue. Coragem para continuar. E ter fé na vida, apesar de tudo. Então reflita. Que você possa refletir com tudo que eu disse hoje para vocês, que fechem os ciclos que precisam ser fechados. Que possamos olhar os problemas como desafios. A dor como meio de aprendizado. As mudanças como oportunidade de transformação. A insatisfação como eterna busca. Todo processo pode ser fácil ou difícil, penoso ou desafiador, de possibilidades e aprimoramentos. Depende de como você percebe cada acontecimento. E com o fechamento de ciclos não é diferente, pois ele nos oportuniza uma nova vida. E é isso que eu desejo para vocês. Melhorando hoje, melhorando agora, você automaticamente melhorará seu passado e o seu futuro. Assim seja. Que Deus abençoe a todos. Seguimos aprendendo sempre mais.